Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Como vocês estão? Eu vou colocar um material aqui. Olha mesmo. O material é este. Eu vou resolver uma questão, não, uma prova do IBFC, que é a banca responsável pelo concurso da Polícia Militar, né? É, o edital saiu esta semana. São 900 vagas para PM e 200 vagas para bombeiro. Então, a gente não pode esperar, vamos começar a estudar, não é isso? Então, vamos lá com força total. Eu sou Fabiana Muniz, professora do conteúdo concursos, que está aqui cheio de amor, né? Vamos que vamos com força total e com muito amor no coração, não é verdade? Então vamos lá. Nós temos aqui uma prova que aconteceu em 2023 da UFPB. Esta prova é de nível superior, tá, gente? E alguém pode dizer, mas professora, o concurso é de nível médio. Tá? Mas não há muita diferença. Depois eu vou resolver a de nível médio, assim como tantas outras questões e provas desta banca, tá certo? Então, lê o texto abaixo para responder as questões de 1 a 5. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. O texto acima é caracterizado como sendo. Nós estamos vendo aqui que trabalha com o quê? Com as tipologias textuais. Gente, nós temos 5 tipologias: o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo, expositivo e injuntivo, tá? É importante nós entendermos que um texto ele pode se alimentar de mais de uma tipologia, 3, pode até utilizar as 5 tipologias. É por isso que a gente tem que entender que uma tipologia vai predominar, tá? E como é que a gente sabe, professor, o predomínio? A primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte: este texto, qual é o objetivo dele? Qual a intencionalidade comunicativa dele, tá? Aqui ele diz, somente descritivo, somente narrativo. Esse somente aí é preocupante. Por quê? Como se trata do texto, né, completo, então é muito difícil um texto, não é, completo, na sua totalidade, apresentar apenas uma tipologia, uma vai predominar. E é interessante entender que, às vezes, a banca pede ou extrai um trechinho, né, um parágrafo, e pergunta qual é a tipologia que predomina naquele parágrafo. Beleza? Então, vamos lá. A gente sabe que o texto descritivo tem um objetivo de quê? De caracterizar. Vamos dizer assim, de fazer um retrato, não é? De uma situação, de um lugar, de uma pessoa, enfim, ele vai caracterizar. Essa caracterização, ela pode ser de forma objetiva, não é? Sem floreios, vamos dizer assim, e de forma subjetiva. Subjetividade tem a ver com parcialidade, tá? Narrativo, a gente sabe que o objetivo é contar uma história, tá? Uma história que envolve personagens
que praticam ações num determinado espaço e lugar, tá? E o texto dissertativo, inclusive o texto dissertativo, ele pode ser dissertativo expositivo ou dissertativo argumentativo. O que é um dissertativo expositivo? Tem um objetivo de explicar, conceituar, tá? E quando ele é argumentativo, ele defende um ponto de vista e, claro, se está defendendo um ponto de vista, evidentemente, ele vai usar argumentos convincentes para persuadir o provável leitor, tá? Vamos lá. O processo criativo. Primeira coisa, é importante a gente entender que um texto, ele é constituído de elementos contextuais e cotextuais. Por exemplo, o processo criativo é o título. E o que é um título? É uma vaga referência ao assunto tratado no texto. Lembrar também que existem títulos despistadores. O que é um título despistador? É que você só vai entendê-lo quando terminar de ler o texto, tá? E nós temos aqui, ó, a referência, que é muito importante observar, tá? Em geral, as pessoas gostam de dar atenção apenas ao corpo do texto, ao desenvolvimento do texto. Mas título e referência são importantes, tá? Então, redação publicitária, atlas, tá. Vamos lá. A capacidade criadora do ser humano depende não apenas de condições inatas do indivíduo, como também, olha aqui, nós temos aqui uma expressão correlativa de adição muito importante, tá? Que, vamos dizer assim, deixa mais forte ainda a ideia, não é? Porque quando eu digo assim, eu estudo e trabalho, eu estudo e trabalho. Esse "e" aí, não é? Está com valor aditivo, tá? Mas se eu coloco eu estudo, eu não só estudo, mas não, eu não só estudo, mas também trabalho. Olha como fica mais forte, tá? Então, observar aqui estes elementos coesivos, tá? Então, diz, não apenas de condições inatas, como também de sua inteligência, suas experiências e conhecimentos anteriores, acumulados, sem esquecer um ambiente sociocultural em que vive. Para que ele possa produzir criativamente, é indispensável o auxílio de dados existentes em sua memória. Dados estes que servirão de alimento à imaginação criadora. A imaginação, os reconstrói, recompõe e organiza e reorganiza pela crítica e pela análise, fazendo sínteses que se manifestam nas invenções ou criações. O espírito humano tem capacidade de reviver imagens armazenadas, associá-las, combiná-las para chegar a determinados objetivos, como no caso da produção publicitária inventiva. A invenção resulta também, olha aqui, ou seja,
algo a mais que está sendo acrescentado, de mecanismos de associação. O espírito humano não cria elementos do nada, mas vale-se de experiências anteriores e, a partir delas, inovas. Tá? Um texto pequeno. Então, vamos lá. A gente já observa aqui que esse texto não tem o objetivo de contar uma história. Não é um texto narrativo. Onde houver narração, tá? Não tem um objetivo também de caracterizar algo, de fazer a imagem de algo. Não. Narrativo. Então, não é descritivo, não é narrativo. Ele é predominantemente dissertativo. E veja aí, não é, que está com o objetivo também, não é, de informar sobre algo, não é? A gente observa também que esse texto tem um objetivo de informar. Ele está mais para um texto dissertativo expositivo, não é? Então, letra D. Fácil demais a questão. Vamos à questão 2. De acordo com a leitura, assinale a alternativa correta. A gente verifica aqui, não é? Que é uma questão, eu diria que não é nem de interpretação, porque quando você olha as alternativas, tá? Você verifica que você não precisa fazer deduções. Ou seja, eu olhando aqui a estrutura superficial, porque todo texto é formado de estrutura superficial e profunda. Superficial é o que está explícito. Ou seja, quando uma questão que a gente pode resolver apenas com o que está explícito no texto, isto é uma questão de compreensão textual, tá? Agora, quando pede para você fazer inferências, deduções, ou seja, chegar à estrutura profunda do texto, tá? Ou seja, e essas deduções ocorrerão de acordo com as pistas textuais. A estrutura profunda é o que está subjacente ao texto, é o que está implícito, tá? Mas não é o caso dessa questão. Vamos ver aqui. Olha, a genética é fator primordial e determinante para o desenvolvimento da criação. Isto é, esta alternativa está contradizendo o texto. Ou seja, é um erro de contradição, um erro super fácil de verificarmos. Porque aqui, olha, logo no início do texto, ele diz que não depende apenas de condições inatas, não é? Mas depende também de sua inteligência, suas experiências, não é? Os conhecimentos anteriores. Então, isto aqui está absurdamente errado. As lembranças armazenadas pelo indivíduo fazem parte das condições inatas do indivíduo e constituem o processo criativo. Ora, se o texto diz o contrário, tá? Porque se alguém disser que isso está certo, que o texto não diz, não é? Está acreditando, está partindo de uma concepção inatista. Ou seja, o homem nasce pronto, tá? Ou seja,
essas condições inatas, essas lembranças, ele já, né? O homem nasce com essas lembranças, ele não vai se construir. O texto diz totalmente diferente, não é? Os livros que leu, por exemplo, os amigos, as viagens, dentre outros, são importantes constituintes da capacidade criadora do indivíduo. Olha mesmo, aqui ele diz: para que ele possa produzir criativamente, é indispensável o quê? O auxílio de dados existentes em sua memória, dados estes que servirão de alimento à imaginação criadora, tá? E esta memória e esta inteligência do indivíduo, ela vai sendo construída com as suas experiências, conhecimentos, né, acumulados, tá? Então, e ele diz aqui que o espírito humano tem capacidade de reviver imagens armazenadas, associá-las, combiná-las, para chegar a determinados objetivos, como no caso da produção. Então, gente, esta letra C está correta, que é letra C de certeza de conteúdo concursos, tá? Então, simples, uma questão muito simples. A criação deve ser única, genuína e inédita. Não. Olha mesmo, não é? Quando ele diz aqui, ó, a invenção resulta também de mecanismos de associação. O espírito humano não cria elementos do nada, mas vários de experiências anteriores. Então, nem tudo é tão genuíno assim, tão puro, tá? A criação deve ser única, genuína e inédita. Olha, gente, lembrar também que uma ideia leva a outras ideias, tá? Não existe um texto ou uma ideia, e eu até digo texto também, e uma ideia tão pura assim que não faça referência a outras ideias, a outros conhecimentos, conhecimentos estes acumulados ao longo de nossa vida. Não é? Então, isso aqui está errado também, contradiz. O processo criativo surge sempre, sem que haja uma finalidade específica. Não. O texto não fala isto, né? Ele diz que, quando nós vamos, o espírito humano tem capacidade de reviver imagens armazenadas, associá-las e combiná-las para chegar a determinados objetivos, como no caso da produção publicitária. Então, para a gente também ter uma ideia, a gente tem que ter o quê? Objetivos, não é? Então, isso aqui é letra C de conteúdo concursos. Vamos lá. No trecho, para que ele possa produzir criativamente, é indispensável o auxílio de dados existentes em sua memória. Dados estes que servirão de alimento à imaginação criadora. Esta, ou seja, imaginação criadora, os reconstrói, recompõe e reorganiza. Assinale a alternativa correta para a função das palavras sublinhadas, respectivamente. Gente, isto é uma questão de coesão referencial, tá? A pessoa só erra uma questão desta se não souber ler, tá? Olha mesmo. Primeiro, vamos logo eliminar o que está absurdamente errado, não é? Estes refere-se à produção.
Ora, se produção é uma palavra feminina e se está no singular, estes não pode se referir, não é, a esta palavra. Então, vamos apagar, eliminar logo isso aqui. Olha mesmo, isso aqui é um pronome demonstrativo. Este pronome demonstrativo, os pronomes demonstrativos, este, estes, estas e estes, não é? Os pronomes demonstrativos, aqui ele está fazendo uma referenciação textual, tá? Ou seja, o pronome demonstrativo, ele pode se referir a um espaço geográfico, a um tempo e a uma referenciação textual, ou seja, está se referindo a que palavra no texto, tá? Então, veja bem, este e estas é um pronome que pode se referir a algo dito posteriormente, ou seja, ele pode ser catafórico, como também ele pode se referir a algo dito anteriormente. Então, ele pode ser anafórico, tá? Veja que ele está remetendo a algo dito anteriormente. Então, esse pronome demonstrativo aqui é anafórico, ou seja, ele se referiu ao que vem antes, tá? Então, ele se refere à construção? Não. À memória? Não. À memória? Não. À imaginação criadora. E aqui, gente, dados estes dados, não é? Dados estes. Então, muito fácil. Letra D de Deus. Muito fácil a questão. Não tem como errar uma questão desse tipo. E, em geral, as questões de referenciação, de coesão textual, quando pede para você verificar a que ideia ou palavras tal palavra se refere, você só erra se não ler o texto direitinho, tá? Isso em toda e qualquer banca, tá? Vamos lá. Analise o texto a seguir. Na oração, o espírito humano não cria elementos do nada. Aí a gente vê aqui que está falando de quê? Não é? Análise sintática. Toda vez, gente, toda vez que a gente vai fazer uma análise sintática, a primeira atitude é destacar o verbo. Seja amigo, amiga do verbo. Ele é muito importante, tá? Então, toda vez que for fazer análise sintática, a primeira atitude é destacar o verbo. E a partir daí, você vai começar a conversar com o verbo, fazendo as perguntas corretas a ele, que aí ele vai te dando as respostas, tá? Então, veja bem, a primeira atitude é destacar o verbo, depois procurar o sujeito, e depois as outras funções sintáticas. Vamos lá. Cria. Nós temos aqui o verbo. Aí eu pergunto: quem cria elementos do nada? Ah, o espírito humano. Nós temos aqui o sujeito, tá? Aí diz assim: há um sujeito composto? Não, o núcleo, ó, isso aqui está apontando para o núcleo. Isso aqui é um artigo, que todo artigo, sintaticamente, é um adjunto adnominal. Então, nós temos aí o núcleo, espírito.
núcleo. Esse O aqui é um adjunto adnominal e humano também é um adjunto adnominal, que está apontando para espírito, tá? Então, há um sujeito composto? Não. Não há uma ação, verbo. Veja bem, os verbos, eles podem ser nocionais, que podemos chamar também de significativos, não é? Os verbos podem ser nocionais, significativos, ou pode ser verbos de ligação que não exprimem jamais ação. Toda vez que eu tiver um verbo de ligação, eu vou ter um predicativo do sujeito. Esse verbo de ligação, eu também posso chamar de verbo relacional, porque relaciona o predicativo, liga o predicativo ao sujeito, faz essa ponte. Por isso que ele também pode ser chamado de relacional. Assim como ele também pode ser chamado de copulativo, beleza? Então, nós temos aqui o verbo criar, que é um verbo nocional, é um verbo significativo. Ele indica, sim, uma ação. Sabe por que a banca diz não há uma ação? Porque a pessoa diz, não cria. Se não criou, não tem ação. Não, não é por aí. Ele, sim, é um verbo que exprime uma ação. Este não está de verbo de negação, está negando, né, esta ação. Mas não significa, está negando, está dizendo que ela não aconteceu, não é? Que o espírito humano não cria elementos do nada. Ou seja, ele cria elementos, mas ele parte de alguma coisa, tá? Então, isso aqui está errado. O sujeito da oração é simples, porque apresenta apenas um núcleo. E o núcleo é o quê? Espírito. Tá? É sobre ele que o predicado, isso aqui, ó, não cria elementos do nada. Ou seja, é a palavra mais importante do sujeito. Não é? A gente verifica também que, morfologicamente, a classe gramatical desse sujeito é um substantivo. Então, isso aqui também está errado. O objeto da oração é direto. Então, vamos lá. Nós temos aqui um verbo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar que é verbo. Professora, por que é verbo? Porque é conjugável, né? Eu crio, tu crias, ele cria, e assim vai, né? Então, nós criamos, vós criais e por aí vai. Eu criarei, futuro e assim, vamos lá. É um verbo, ele é transitivo. E por que é transitivo? Ora, vamos fazer um teste. Eu posso apagar isto aqui. Se eu apago, a estrutura sintática não vai ficar o quê? Comprometida. Porque o espírito humano não cria. Não cria o quê, professora? Ou seja, este verbo, tá? É transitivo direto, desculpa. Por que é direto? Porque ele pede um complemento sem preposição. Ou seja, ele chega diretamente ao seu núcleo, elementos.
Então, isso aqui está certo. Há um núcleo e um adjunto adnominal, tá? Eu acho assim que a banca falha em não deixar a ideia completa. Há um núcleo de quê? Um núcleo do sujeito e um adjunto adnominal. Isso aqui, ó, é o núcleo e o adjuntado nominal humano. Mas aí o candidato pode dizer, pode ser que esses 5... Aí você vai e olha. Ó, o 5, sempre que ele está com alguém. Ó, isso aqui está errado, não é? A 2 está errada, a 2 está errada e a 1 está errada. Então, 4 e 5 é que estão corretas. E outra coisa, assim que você começar a fazer isso aqui, você tem certeza do que você disse, né? Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Você já vai o quê? Eliminar. Eu sempre digo isso, até esqueci de dizer antes de fazer. Elimine logo, porque eliminar é coisa de gente inteligente, tá? Então, vamos lá. 5. Assinale a alternativa correta. Em dados estes que se virão de alimento à imaginação criadora, a palavra sublinhada pode ser substituída por. Gente, uma prova até agora, nenhuma questão difícil, tá? Uma questão muito simples. E o IBFC, ela tem isso, né? Às vezes ela faz prova muito fácil e às vezes muito difícil. Então, você que está se preparando tem que se preparar para provas difíceis e provas fáceis. Porque se você se prepara só para prova difícil, quando você chega para fazer o concurso e a prova, né? E a prova é fácil, você vai ter dificuldade para fazer, tá? Eu, particularmente, eu gosto mais da prova difícil, porque a prova fácil, ela também está ajudando a quem não estudou, tá? Então, veja bem, a palavra sublinhada pode ser substituída por isso é comida? Não, porque esta palavra aqui, ela está usada no seu sentido conotativo. Comida é o sentido real, ou seja, o sentido denotativo. Conotativo, contrário ao dicionário, ou seja, um sentido figurativo, tá? Então, não é esta daqui, tá? Fala de comida, de prato, não. Mantimento, iguaria, não. Nutrição, petisco, não. Alimento à imaginação, né? É um estímulo, é um fomento. C, de certeza. Outra letrinha de conteúdo concursos. Então, vamos lá. 6. Analise as afirmativas a seguir de valores verdadeiros, falsos. Usa-se o hífen se a última letra do prefixo e a primeira do elemento seguinte forem iguais. Exatamente, ó. Iguais se repelem, se afastam, tá? Então, ó. Agora, se forem vogais diferentes, elas se juntam. Iguais se repelem. Diferentes se juntam, se unem, tá? Então, isso aqui está verdadeiro. Não se usa hífen nas palavras compostas. Epa. Usa-se
hífen, sim, na maioria das palavras compostas. Não é apenas as palavras que perderam ideia de composição é que não usa, que não se usa o hífen. Como, por exemplo, paraquedas, não é? Paraquedas, Madre Silva, Madre Silva. O que é Madre Silva? É uma planta, é uma trepadeira, tá? Então, não se use hífen nas palavras compostas. A grande maioria, né? Você vai usar, tá? Então, isso aqui está falso. Dobra-se a consoante sem hífen se o prefixo terminar por vogal e o elemento seguinte começa com R ou S. É ultrassom, não é? Então, tira, ó. Deixa eu fazer aqui. Autorretrato. Então, começou com R aqui, eu vou dobrar. Autorretrato. É feio, né, gente? Mas é assim. E quando, se eu disser assim, interracial, aí aqui tem um R e aqui tem um R, eu vou colocar o hífen, tá? E isso só acontece, ó, se o prefixo terminar por vogal e o segundo elemento, ou seja, a segunda palavra começar com R ou S. Tira o hífen e dobra o S ou o R, tá? Então, fica com verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra A. Então, vamos lá. Eu coloquei esta explicação aqui para fazer esta questão. Vamos lá. Concordância verbal. Então, veja bem. Eu tenho aí a palavra Minas Gerais, não é? Mas ela não está com o artigo. Minas Gerais possui comidas gostosas. Coloquei o artigo. Então, o verbo vai para o plural, tá? Minas Gerais possuem comidas gostosas, devido a este artigo aqui. E um exemplo de concordância nominal. Férias. Né? Férias. Férias é necessário. Coloquei o as. As férias são necessárias. Tá? Então, vamos lá. Quando tiver um dos. Vamos lá. Um dos. Ele foi um dos professores que mais incentivaram muito. Ele foi um dos professores que me incentivou muito. Vamos colocar aqui muito. Pode ser no singular. E por quê? Olha mesmo o que eu vou fazer aqui. Nós temos aqui este que. Isto é um pronome relativo. Ele foi um dos professores, né? Os quais me incentivaram muito.
tá? Esse que, quando o que puder ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais, ele é um pronome relativo e vai se referir a um antecedente. Tá? Então, eu posso colocar no plural, eu posso colocar no singular. E o que é que vai definir? É a intencionalidade comunicativa. O que é que você está querendo dizer? O que é que a pessoa que produziu, qual é a intencionalidade? Ora, eu quero dizer que ele é um dos professores que me incentivaram, mas existem outros professores que me incentivaram. Percebe aí? Então, a própria gramática diz que pode ser singular ou plural. Vai depender do contexto, da intencionalidade comunicativa. Porém, há alguns gramáticos que preferem no plural. Alguns. Tá? Por quê? Porque ele diz que é melhor concordar com o mais próximo. Não é? Mas ele foi um dos. Pode concordar com um, né? Ele foi um dos professores que me incentivou. Então, eu posso colocar aqui porque eu estou, né? Eu estou valorizando este professor. Na outra, no 2, eu também valorizo este professor, mas eu também estou dizendo que existem outros que me incentivaram também. Então, quando tiver um dos que, não é? Ou você pode colocar no singular, ou você pode colocar no plural. O que vai determinar é a sua intencionalidade. Agora, veja bem, esse que aqui é um pronome relativo, né? É um pronome relativo. E toda vez, eu vou dizer algo a mais, né? Toda vez que uma oração ela estiver sendo introduzida por um pronome relativo, ela é subordinada adjetiva. Como não tem vírgula aqui, não é? Ela vai ser o quê? Restritiva. Mas não precisa disso para fazer a questão. Aproveitando para dizer algo a mais. E agora, vamos ver a concordância com porcentagem. Eu não estou explicando aqui toda a concordância com porcentagem, mas eu vou dizer a que mais cai. Olha mesmo, toda vez que a gente tiver uma porcentagem mais uma expressão, uma porcentagem, vou colocar a expressão de azul. E a porcentagem eu vou colocar de vermelho. Então, vamos lá. Como é que faz? Aqui eu coloquei o verbo gostar para preencher. Olha bem, vamos lembrar o seguinte. Eu tenho porcentagem e toda vez que a porcentagem for menor a 2, isso é o quê? Singular. Tá? Quando for igual ou maior do que 2, é o quê? Plural. Pronto. Então, quando a porcentagem vier com uma expressão, você pode concordar com a porcentagem ou com a expressão. Outra coisa que eu pergunto aqui: qual é o núcleo desse sujeito aqui? A porcentagem. A porcentagem
é o quê? O núcleo. Por quê, professora? Porque aqui nós temos o quê? Preposição, tá? Isso aqui é o quê? Adjunto adnominal dos brasileiros e da população, tá? Exercem a função sintática de adjunto adnominal. E o núcleo, a porcentagem. Então, vamos lá. Se eu concordar com a expressão que está mais próxima, eu posso dizer gostam. Se eu quiser concordar com a porcentagem 1, eu posso dizer gosta. Porque é um, é singular, tá? Ambas as concordâncias estão corretas. 2% dos brasileiros. Eu aqui só posso colocar gostam. Por quê, professora? Ora, eu tenho 2. 2 igual a 2 ou maior do que 2 é o quê? Plural. Belezinha? Massa. E a expressão, o adjunto adnominal está no plural. Então, eu não tenho como colocar singular. Agora, 2% da população, concordando com o núcleo do sujeito, gostam. Agora, concordando com a expressão, gosta. Beleza? Então, vamos lá. Olha mesmo. Alagoas é uma palavra no plural, mas tem o artigo aqui? Não tem. Então, vai ficar o quê? No singular. Então, não vai ser letra A e não vai ser letra D. E outra coisa, gente, quando você estiver fazendo uma questão dessa, você vai fazer o que você mais sabe. É óbvio. Para você, o que eliminar as demais. Então, os Estados Unidos, olha aqui o plural. Os Estados Unidos, qual é o verbo? Perderam. Então, olha aqui o artigo, perderam. Não é? E aqui é o quê? Impressiona. Professora, e se a palavra Estados Unidos viesse sem um artigo? Estados Unidos, se tivesse sem isso aqui, Estados Unidos perde a partida. Mas, em geral, coloca com o artigo. Não é isso? Então, veja bem, olha mesmo. Perdeu não pode ser. Perdeu não pode ser. Perdeu não pode ser. Não é? Aí não pode ser. Tá vendo que você já mataria? Tá? Agora vamos lá. Ontem, 75% dos aprovados, eu tenho uma porcentagem alta. Isso aqui também está no plural, não é? Então, a porcentagem é alta, a expressão está no plural, então eu só posso colocar no plural também. Ele foi um dos que criticaram, tá? E os Estados Unidos perderam. Ou seja, professora, poderia ser criticou, poderia, mas as demais alternativas, né? As demais opções estão erradas, tá? Então, é letra B de bola. Então, vamos lá. Eu coloquei isso aqui para fazer uma questão de regência, tá? Então, vamos lá. Olha mesmo, regência. Nós sabemos que existe regência verbal e nominal, tá? E o que é regência? Não é? O que é que você tem que olhar em regência? Primeira coisa que eu vou dizer aqui. Quando se fala em regência verbal,
Muita gente comete o erro de dizer, regência verbal sempre tem preposição. Não. Sempre tem preposição? Não. Porque se o verbo é transitivo direto, não vai haver preposição. Então, pode ter preposição. O que vai definir é o quê? O verbo. Pode ter preposição. E nominal, sempre há preposição. Tá? Por exemplo, eu digo assim, eu tenho dúvidas. Ó, eu vou colocar aqui. Eu tenho dúvidas. Aí eu chego para você e digo assim: eu tenho dúvida. Aí você diz, Fabiana, você tem dúvidas de quê? Então, dúvidas é um nome. E é um nome transitivo. Ele pede complemento. Transitivo é um nome que está incompleto. E ele sempre vai ser regido de preposição. Não, obrigatoriamente não é a preposição de. Existem várias outras preposições, não é? Eu tenho dúvidas de tá. Eu tenho dúvidas de alguma coisa, tá? Então, eu tenho dúvidas da morte, não é? Então, da morte, complemento nominal. Todo complemento nominal sempre há preposição. A regência verbal pode haver preposição ou não. O que vai definir é o verbo, tá? Então vamos lá. Quando você for olhar a questão da preposição de regência, você vai olhar os aspectos regenciais. Professora, o que é isto? Estes aspectos regenciais, tá? É a relação entre o termo regente, ele é quem manda, ele é o maestro, ele é quem manda, obedece quem tem juízo. Lembra isso? Então, o termo regente é quem manda e o termo regido obedece. Olha mesmo, o maestro está lá na frente, ele faz os movimentos, ele rege os músicos. E os músicos acompanham, obedecem às instruções dadas pelo maestro. Eu vejo, eu, eu acho essa metáfora muito interessante para a regência. Então, vamos ver. Nós temos aqui o verbo implicar. O verbo implicar, ele tem mais de uma regência. E o que vai definir é o sentido. Olha mesmo, nós temos aqui o verbo. A atitude dele implicou. Este verbo implicar está no sentido de provocar algo, de acarretar algo. Então, neste sentido, ele é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Isso aqui é o objeto direto. Às vezes as pessoas dizem assim: eita, aquela discussão implicou na separação do casal. Na é o quê? Em mais a. É uma contração de uma preposição. Na é em mais o artigo a. Em a preposição e a o artigo. Não pode. Tá? O verbo implicar no sentido de resultar, provocar algo, é verbo transitivo direto. Pede complemento sem preposição. E por que cai tanto o verbo implicar? Sabe por quê? Porque, em geral, as pessoas dizem em ou na, né? Ah, por exemplo, vocês vão estudar muito.
O estudo de vocês implicará na aprovação? Não. Implicará aprovação. Beleza, gente? Então, vamos lá. Os policiais implicaram-se em uma ação solidária. Aqui é um verbo transitivo indireto. Implicar no sentido de envolver-se. Quando o verbo implicar estiver no sentido de envolver-se, não é? E ele vai ser pronominal também, os policiais em O, pronominal, implicaram-se em uma ação solidária. Em uma ação solidária é objeto indireto. O bombeiro implicou com a atitude irresponsável do comerciante, não é? Ou seja, o comércio do cara não segue as prevenções, não é? Então, implicou. Vamos dizer que ele viu só um detalhezinho errado, mas aquele detalhezinho errado, que é minúsculo, pode provocar um incêndio lá no ambiente de trabalho, né? E outras pessoas morrerem, não só o comerciante, né? Os funcionários, clientes, né? Tudo mais. Então, o bombeiro implicou. Esse sentido aqui de implicou é ter o quê? Implicância com algo. Nesse caso, é um verbo transitivo indireto e vem regido da preposição com. E aqui ele vem regido da preposição em. E aqui não pode ter preposição. Beleza. É, o bombeiro implicou. Tudo isso aqui é o objeto indireto. O núcleo é o quê? A atitude. Aqui é o núcleo do objeto indireto. E aqui o núcleo é o quê? A ação. Tá? Núcleo do objeto indireto. E aqui, qual é o núcleo? Consequências. Núcleo do objeto direto. Beleza? Agora vamos ver o verbo interessar. Olha mesmo, o verbo interessar, ele apresenta 2, 3, 4, 5 sentidos. Não é? Ó mesmo. Se for no sentido de ser do interesse de alguém, importar, ser proveitoso, ser do interesse de, eu repeti isso aqui, ó, dizer respeito a, quando for neste sentido, este verbo pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, ou um ou outro, certo? Ó, o filme que interessa, eu posso colocar a adultos em crianças. Se eu colocar assim, ele vai ser verbo transitivo indireto. E se eu tirar isso aqui, ó, o filme que interessa, adultos e crianças, eu posso deixar sem preposição. Sem preposição é verbo transitivo direto. Com preposição, aí eu vou colocar aqui com preposição. Com preposição, ele passará, este verbo aqui passará a ser verbo transitivo indireto. A greve interessa. Eu posso dizer aos trabalhadores. Deixa eu colocar assim, ó. É melhor colocar assim. Interessa a adultos e crianças. Verbo transitivo direto. Indireto. E vou colocar sem preposição. Sem preposição, isso aqui passará a ser objeto direto. Beleza? Repetindo. Eu posso dizer, o filme que interessa. A quem? A adultos e crianças. Olha aqui a preposição.
Aí, no caso, esse verbo é transitivo indireto. Mas eu também posso dizer, o filme que interessa, adultos e crianças. E eu posso até colocar, quem interessa, os adultos e as crianças. Posso colocar o artigo aí também, tá? A greve interessa aos trabalhadores. Então, aqui eu tenho preposição. Então, esse verbo é o quê? Transitivo indireto. Mas eu também posso dizer, a greve interessa os trabalhadores. Como também posso tirar o artigo. Eu posso dizer sem artigo. A greve interessa trabalhadores. Quando eu quero generalizar, tá? Então, isso aqui é objeto direto. Então, nesse sentido, é verbo transitivo direto e também pode ser verbo transitivo indireto, com a preposição a, tá? 2. Despertar a curiosidade, prender a atenção de alguém, né? A possibilidade de fazer a cirurgia interessou-lhe, não é? A possibilidade de fazer a cirurgia interessou a ele. Ou interessou a ela. Não sei quem é essa pessoa, né? A ela. Nesse caso, é um verbo transitivo indireto. Tá? A possibilidade de fazer a cirurgia interessou a Fabiana, interessou a Marcos. Tá? Ter interesse, ter lucro ou proveito. Nesse sentido, é um verbo transitivo indireto, não é? Ninguém se interessou pelo investimento, tá? Ou seja, pela preposição, regido pela preposição por, não é? Empenhar-se, tomar interesse por. O bombeiro interessou-se pelo concurso. Ou pode ser regido por ou em. Eu posso dizer, o bombeiro interessou-se no concurso, ou pelo concurso, tá? Agora, no sentido de atrair, de provocar interesse ou curiosidade de, este verbo vai ser verbo transitivo direto e indireto, o chamado bitransitivo. Ó, rapidamente eu me interessei. Me interessei pela vaga de emprego, objeto indireto. Quem se interessou? Interessou a mim, objeto direto. Tá? Então, nesse caso, é um verbo transitivo direto e indireto. Rapidamente, ele se interessou pela vaga de emprego. Esse se seria o objeto direto. Lembrar que, ó, quando você vir esse me, esse poá, pronome oblíquo átono, ele pode ser objeto direto ou objeto indireto, tá? Depois eu vou trabalhar isso com vocês. Aliás, os pronomes oblíquos me, ti, si, nos e vos, quando vocês virem, tenha cuidado. Eles podem exercer 4 a 5 funções sintáticas, tá? Não é o momento de falar nisso agora. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, você tem que olhar o que você mais sabe. Vamos lá. A decisão do juiz implicou. Ah, implicou no sentido de resultar, de provocar
é verbo transitivo direto. Então, não tem a preposição em. Eu posso colocar aqui o artigo, implicou o cancelamento. Isso aqui é o artigo. Ou posso não colocar, porque cancelamento é um substantivo. O substantivo, ele pode ter o artigo ou não, tá? Então, o cancelamento. Eu posso dizer, a decisão do juiz implicou cancelamento do jogo, ou o cancelamento do jogo. Mas não vou colocar preposição. Onde tem em, eu elimino. Ah, professora, eu podia dizer, o juiz implicou no cancelamento. Também não pode, porque no é em mais o. Preposição mais artigo. Belezinha é uma contração. Ó, concordassem. É um verbo transitivo indireto. Quem concorda, concorda com. Pode ser esse, pode. Pode ser esse, pode. Pode ser esse, pode. Concordou com. Outra coisa, quando você for usar o antônimo de concordar, que é discordar é de. Eu discordo de alguma coisa. E eu concordo com. Ambos são verbos transitivos indiretos, mas são regidos por preposições diferentes, tá? Concordar com. Olha mesmo, concordar, já está aqui, ó. Discordar, diz com de. Beleza? Vamos lá. O resultado final favoreceu. Ó, o verbo favorecer, neste contexto aqui, ele é verbo transitivo direto. O resultado favoreceu. O resultado favoreceu o time. Então, o verbo favorecer, gente, ele também pode ser bitransitivo, tá? Agora, lembrar, o nome dele, favorável, 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 letra feia, né, gente? Favorável. Este nome favorável do verbo favorecer é um nome incompleto que pede a preposição a. Eu sou favorável a tal coisa. Isso é regência nominal. Eu sou favorável à aprovação de vocês. Lógico, não é? Então, ninguém mais se interessou, não é? Verbo transitivo indireto teve interesse pelo impasse inicial, não é? Olha mesmo. Aqui, ó, interessou-se. Eu posso, quando ele vier pronominal, eu posso colocar o por ou em, tá? Eu poderia colocar aqui também, ó. Ninguém mais se interessou, né? No impasse inicial, tá? Então, vamos lá. Então, letra D de Deus. Vamos lá. 9. De acordo com o novo guia ortográfico, assinale a alternativa incorreta, que esse guia ortográfico é desde 2009, né? E ele começou a ser usado obrigatoriamente em 2016. Vamos lá. A questão ele quer a incorreta. A questão está muito fácil, gente. Porque ele pegou as coisas mais fáceis do acordo. Ó, palavras terminadas em ou, em, não leva acento. Enjoo, vou, creem,
lei, não é? Então, isso aqui está o quê? Certo. Não há acento nos ditongos ei e oi. Ideia, heróico, joia, jiboia, assembleia e assim vai, certo? Porque é o quê? É uma paroxítona, ó, é uma paroxítona. As paroxítonas com estes ditongos ei, oi, não é? Elas perderam o acento, tá? As oxítonas levam acento, chapéus, heróis, isso aqui é um oxítona, por isso que tem acento, mas heróico, que é paroxítona, né? O som forte é aí nesta sílaba, não é? Ó, heróico. Então, aqui não vai ter acento. Usa-se o trema, tranquilo e aguentar. Aí todo mundo sabe, gente, só vai usar trema, não é que o trema é para dizer que o U pronuncia, não é? Só vai haver trema nos nomes próprios, nomes de pessoas, nomes de cidades, não é? Por exemplo, Gisele Bündchen. Bündchen continua com o trema, porque é o nome, né? Que é, eu acho que esse nome é o quê? Alemão, né? No idioma alemão, né? Há muito trema, tá? Então, usa-se o trema. Errado. Não há acento em para do verbo parar. Não, né? Porque se eu dissesse assim, o carro para abastecer. Antigamente havia este acento diferencial, não existe mais, tá? E não dá para a pessoa se confundir. Isso aqui é o verbo e aqui a preposição, que é uma preposição de finalidade, a fim de abastecer. E se eu mudo aqui, ó, os carros param. O verbo flexiona, não é? A preposição não flexiona, ela é invariável, tá? Então, pelo contexto, a gente sabe qual é o verbo, não é? Então, vamos lá. Analise as afirmativas a seguir em relação ao uso correto da crase. Olha mesmo. Ele realmente fez um gol a Pelé. A gente sabe o que é que se diz? Que antes de palavras masculinas não existe crase. Só que isso aqui é uma palavra masculina, Pelé é o nome do maior jogador do mundo, né? Famoso em todo mundo, não é? Eu, por exemplo, eu moro nos Estados Unidos, na Califórnia, e é muito interessante, porque muita gente ama futebol, não é? E quando eu digo que, que eu sou brasileira, eles falam logo em Pelé. Ah, o país de Pelé, né? Então vamos lá. Ele realmente fez um gol a Pelé. Por que tem esse acento grave indicando a crase? Porque está no sentido, ele fez um gol ao estilo Pelé, à moda Pelé, tá? É por isso que isso aqui está correto. Resolvi ir a pé até a padaria. Gente, tem uma regra que diz assim: depois de até, a crase é facultativa. Beleza. Mas eu vou dizer uma armadilha de uma prova.
Ó, resolvi ir até a padaria. Eu posso colocar assim, ou eu posso colocar assim. Agora, tenha cuidado. Às vezes, caiu tipo assim. Ela olhou até a minha roupa. Tipo um exemplo desse. Aí a pessoa diz aqui: a crase é facultativa. Aí isso aqui está errado. Por que está errado? Porque esse verbo aqui é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição, né? Ela olhou até a minha roupa, mostrando aqui a inclusão. Que ela olhou, inclusive, a minha roupa. Beleza? Veja, resolvi ir. Quem vai a algum lugar, não é? Depois de até, a crase é facultativa. Mas cuidado para não cair numa armadilha dessa aqui, ó. Esse verbo pede a regência a. Resolvi ir a pé até a delegacia. Podia ser assim ou assim. Então, isso aqui está certo, é facultativo. Parabéns a você. Antes de pronome de tratamento, não é? Não tem o quê? Crase. Com exceção de que senhora e senhorita. Então, isso aqui também está certo. A partir de agora, não vamos mais falar nisso. Gente, isso aqui, tudinho aqui, ó, é uma locução, ó, termina numa preposição. É uma locução prepositiva. E partir é o quê? Verbo. Antes de verbo, não tem preposição. Tá? As pessoas confundem com a parte. Por exemplo, eu digo assim: nós escrevemos os nomes à parte. Ou nós escrevemos à parte os nomes, ou seja, isoladamente, separadamente. Nós escrevemos as sugestões à parte, ou seja, separadamente, isoladamente. E também ainda tem isso aqui, ó, essa palavrinha, a parte. O que é a parte? Que é juntinho. É quando alguém, vamos dizer, eu estou dando aula agora, aí você quer fazer um adendo, não é? Aí eu digo, a professora, quando a professora estava explicando, o aluno fez uma parte, ou seja, um adendo, ele fez uma observação. Beleza? Então, tem a parte, a partir de, que é uma locução prepositiva, veja que acaba com a preposição, e que ela dá ideia de tempo, né? A partir, é como se, a partir de hoje eu vou estudar, professora. Você diz, a partir de hoje eu vou estudar. Ou seja, a partir deste momento, tá? E a parte, assim, não é? É uma locução adverbial, tá? E por que tem crase? Porque parte é uma palavra feminina. A com a, não é? Da crase. A parte. Uma locução, as locuções adverbiais femininas,
elas têm crase. E como é que você sabe que é feminina? Eu digo assim, parte. Aí você coloca o artigo, ó, a parte, não é? O parte é a parte. Então, é uma locução adverbial feminina. Por isso que tem crase, tá? É à noite, né? Eu cheguei à noite com crase. Às vezes, com crase também, ó. Porque esse substantivo é feminino, à vez. Ele não é masculino, ele é feminino, às vezes, com crase. As locuções adverbiais femininas, elas têm o quê? Crase. Então, esta daqui está errada, tá? Então, 1, 2 e 3, certo. Letra C, de certeza. Letra C, de conteúdo concursos. Olha mesmo, gente. Colocamos aqui, não é, o gabarito, tá? E eu quero dizer a vocês que eu tenho esta frase que é: ninguém, absolutamente ninguém se constrói sozinho. Então, resolvi essa prova aqui para ajudar na preparação de vocês. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, tá? E nesta sexta-feira, quanto é hoje? Que data? Hoje são 30 de julho, tá? Então, nesta sexta-feira agora, da primeira semana de agosto, eu farei um aulão sobre este concurso, não é? E neste aulão eu vou comentar qual é o perfil da banca, né, com relação qual é o perfil da banca? Será que a prova será fácil? Será que a prova será difícil? Em geral, o IBFC eu não acho uma banca difícil. Acho que algumas vezes, não é? Eles colocam um enunciado incompleto, meio incompleto, às vezes um enunciado truncado, tá? Mas eu já preparei várias turmas que fizeram provas do IBFC, desta banca. Então, e mesmo que fosse uma banca, sabe, gente, desconhecida, tanto de mim como de vocês, o professor, obrigatoriamente, ele tem que estudar a banca para preparar. Agora, claro, quando é uma banca que ela fez muitos concursos, como é o caso do IBFC, há muitas provas, não é? Então, a gente tem um material aí extenso de análise. E vamos que vamos resolver todas as provas. E eu espero vocês no aulão de sexta-feira, tá certo? Vamos que vamos, com força total. Então, até sexta-feira, gente. Tchau, tchau. Espero ter contribuído.